Fala. Marcela, o Gabigol se despede do Flamengo com 160 gols. 16 deles em finais. O cara marcou 10% dos gols em finais, ajudando o Flamengo a levantar títulos. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. Eu discordo. Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo. E que a torcida o ama, o idolatra. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar como a imprensa, o que o Zinho falou após o Mengão se sagrar ali o grande campeão da Copa do Brasil. Ele também pôde comentar um pouco sobre a saída do Gabigol, né? O Gabi acabou anunciando ali. O que muitos falam é que ele jogará ali pelo Cruzeiro, como diz aqui o GC. Essas são as informações que estão pintando, né? A SAF do Cruzeiro quer investir pesado na tentativa de trazer o Gabigol para jogar em Minas Gerais. Vamos acompanhar aí o que eles vão fazer, se vai dar certo, se não vai. O que esperar também do futuro do Gabriel. Muitas informações no vídeo de hoje. É o que vamos acompanhar a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal. Tudo isso e muito mais aqui no Flamengo Informa. Agora, sem muita enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram, e o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-las na íntegra. Ele critica a diretoria, dizendo que não houve conversa, que nunca teve uma proposta concreta, que ele e a família dele buscou um diálogo e o Marcos Braz, o Bruno Spindel não abriram para esse diálogo. Do outro lado é o contrário, diz sim que tem uma proposta, não é a que o Gabigol queria, essa discussão poderia ser mais debatida, mas acho que os problemas particulares que o Gabigol também provocou, Marcela, atrapalhou toda essa negociação. O Gabigol ficou um tempo aí por suspensão ou por investigação com o problema do doping. Teve o problema da camisa que ele veste do Corinthians e aí é multado, é suspenso, a camisa 10 sai dele. Aconteceram muitos episódios que esse diálogo Gabigol e diretoria estremeceu, ficou arranhado. Então, não aconteceu mais esse bate-papo dos dois lados. Eu acreditava que o Gabigol voltando a jogar e com o Felipe Luiz de treinador dando moral para ele, que foi o que aconteceu, o Gabigol veio brilhar no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas, na minha opinião, ele ainda não estava jogando bem. O Felipe Luiz bancou, deu moral, acreditou e ele não correspondeu até o jogo primeiro contra o Atlético. E a torcida percebia isso, não via nenhum tipo de pressão. Tanto é que o Felipe Luiz, quando tira ele de alguns jogos, o jogo contra o Corinthians, quando é expulso ali um atleta do Flamengo, a substituição é tirar o Gabigol do jogo. E não vi nenhum tipo de manifestação contra o Felipe Luiz. Houve a discussão no primeiro jogo do Felipe Luiz com ele e eu vi uma manifestação de apoio ao Felipe Luiz. Então o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tem títulos marcantes, o nome dele está na história merecidamente, sempre foi muito decisivo, gols importantíssimos em finais, mas os últimos momentos dele não foi de uma idolatria, de um apoio e de uma manifestação do torcedor, queremos, por favor, renova, e nem de crítica. Agora é o contrário, né, Marcelo? A gente sabe que o futebol é muito pelo resultado. Ele faz 2 gols, o Flamengo é campeão, né, e ele dá essa declaração. Então ele coloca muito mais pressão nessa diretoria atual e até atrapalhando para uma possível eleição do candidato à situação, que é o Ducho de Abranches. Então, assim, a declaração dele pega e impacta até para uma eleição de clube. Agora, eu não vou por resultado, eu vou pelo que estava acontecendo. Acho que a diretoria do Flamengo e o Gabigol, ambos falharam nesse diálogo. Então, assim, é um momento de comemoração, de alegria, de conquistas, mas não acho que, pela declaração do Gabigol, tem que se colocar tudo em cima só da diretoria. Não. Acho que ele também, com o seu staff, fizeram com que essa relação fosse estremecida. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, com o Luciano Borges, aqui da nossa redação. Agora há pouco, o Júnior falou o seguinte: o Tite não falava com o Gabigol, só o filho
que conversava com ele. O Júnior Pedroso disse também que quem deu adeus foi o Flamengo. E é claro que o Flamengo também vai falar sobre isso, sobre a decisão agora do Gabigol de não renovar mais com o Flamengo em 2024. E o Júnior Pedroso disse o seguinte também. Tinham oferecido contrato fechado de 5 anos. Um ano depois vieram com um contrato de 1 ano. Ali acabou. Fecha aspas, então, do Júnior Pedroso em entrevista ao Luciano Borges, da nossa redação. Então, o Luciano Borges conversou agora com o empresário do Gabigol, que deu essas declarações. Marra, eu queria que você falasse sobre isso. É um momento de muita felicidade, é um momento de muita alegria. Sim. O Flamengo está comemorando demais essa Copa do Brasil. Era uma temporada que muita gente pensou, será que vai ser mais uma temporada que o Flamengo não vai levantar um título importante? Está levantando agora. Diferente de 2023, mas logo depois desse título, o Gabigol, um dos jogadores mais importantes da história do clube, diz que não vai continuar na equipe que vai para o Cruzeiro na temporada que vem. Ele de novo busca todas as atenções, né? Porque ele foi decisivo nos jogos, né? No primeiro jogo, o jogo da semana passada, e agora a gente poderia estar falando apenas da festa, mas é algo bem característico do Gabigol mesmo, né? Ele é assim. Mas essa relação, Marcela, ela estava rompida, como até lembrou o Zinho, e ela foi resgatada por causa do Felipe. Não, e eu não considero o Felipe o Flamengo. O Felipe é um técnico. O Flamengo é diferente. E o Flamengo já não estava mesmo contando com o Gabigol. Acho que quando ele toma essa decisão de deixar claro, de novo concordar com o Zinho, ele pode alterar alguma coisa de eleição. Porque ele se posiciona. Ele poderia ter deixado para falar isso depois. Pensa, daqui a 2 semanas o Cruzeiro está fazendo uma final de Copa Sul-Americana. Ele erra ao falar logo depois do título de uma Copa do Brasil que está indo embora, Marra? Ou não? Não, é a postura dele. Ele não tem o menor compromisso com a atual gestão, de querer que um ganhe ou que no outro ganhe. É a característica dele. Ele não deixa o microfone vazio, Marcelo. Se ele tem a oportunidade, ele fala alguma coisa que vai continuar sendo manchete durante um tempo. Eu acho que a relação já estava terminada. Sim. E a relação voltou por alguns momentos, muito por causa do Felipe. E porque não tinha o Pedro, hein? Porque não tinha um Pedro, verdade, porque aí fica mais fácil do Felipe também colocar o Gabigol. Claro, tem isso também. E a gente já sabia, inclusive o Felipe deu entrevista dizendo, o Gabigol, ele é 9, ele vai jogar ali onde o Pedro joga. Os dois juntos, então a gente imagina que ele não colocaria. Gosto, sabe do que, Marcelo? O quê? É que depois que já saiu o Tite, já saiu o outro e tal, começa algumas coisas assim da relação anterior. Ele não falava comigo, ele não me tratava bem e tal. Eu acho que sim. Ele falou isso mesmo. Deixa isso passar, vai. Deixa passar a bola para frente. Mas, de novo, essa não é a característica do Gabigol. Ele exagerou ali na quantidade de papel, né? O pessoal da Copa do Brasil. Caiu o papel inteiro, ninguém conseguia ver mais nada da Copa, da Taça do Brasil, mas é do Flamengo, tá? Espaguetão. Exageraram ali. Mas beleza, a festa ficou bonita, vai. Fala. Marcela, o Gabigol se despede do Flamengo com 160 gols. 16 deles em finais. O cara marcou 10% dos gols em finais, ajudando o Flamengo a levantar títulos. E ele se despede do Flamengo como um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ao lado de Júnior, ao lado de Zico, Arrascaeta, Gerson. O Gabigol é um dos maiores vencedores da história do Flamengo. E a diretoria, eu concordo que o Gabigol tem a sua parcela de responsabilidade, mas a diretoria do Flamengo se esforçou, e muito, para rifar o Gabigol e tentar fazer com que ele saísse pela porta dos fundos. Só que a última dança do Gabigol foi apoteótica. Acredito que nem a diretoria do Flamengo esperava que ele fosse voltar fazendo 2 gols novamente numa final e ajudando o Flamengo a ganhar mais uma taça e se despedindo dessa forma. E aí é um erro de Landim, de Marcos Braz. Menosprezaram o impacto Gabigol. A saída do Gabigol não é uma saída qualquer, é a saída do segundo maior ídolo da história do Flamengo, de um cara que tem um impacto gigantesco. Hoje, antes do jogo, o que a gente via ali nos mascotes, entre os torcedores do Flamengo na Arena MRV, eram vários deles fazendo a comemoração clássica do Gabigol, demonstrando a confiança no título, na vitória. Porque foi só o Gabigol voltar a entrar em campo, voltar a ser útil e decisivo, que essa aura, essa idolatria
foi resgatada. Então, isso não se perde num ano ruim, ou em 2 temporadas de baixa do Gabigol, ou por problemas de disciplina. Isso é algo muito grande, ainda mais no clube mais popular do país. Então, hoje, o torcedor do Flamengo vai comemorar o título, mas amanhã vai chorar a saída do Gabigol, porque não se deixa um ídolo desse tamanho sair dessa forma. Eu vejo que o Gabigol era um cara com 28 anos que poderia não só encerrar a carreira pelo Flamengo, mas como jogar tranquilamente mais uns 5 anos. E aí se adaptando, mudando o estilo, fazendo outra função. Mas o Flamengo deveria garantir que o Gabigol jamais saísse para um concorrente nacional. Isso jamais poderia acontecer. Eu vejo como algo que tem atrito interno, tem diretoria. A gente sabe que o Marcos Braz em algum momento também bateu de frente com o Gabigol, já não se davam. Mas nenhum clube pode ser refém de uma diretoria. E nesse ponto, para mim, a diretoria do Flamengo errou em dar uma dimensão gigantesca aos problemas com o Gabigol. Mas os problemas que o Gabigol criou não eram problemas gigantescos também? Eram problemas grandes, mas a figura dele é proporcional aos problemas. Então, nesse momento, era preciso colocar na balança tudo isso. E eu vejo que, ao tentar forçar essa saída do Gabigol na baixa, o que a diretoria do Flamengo imaginou? Ele vai sair, a torcida não vai sentir falta, ainda mais com o técnico anterior que não o utilizava. Então, o torcedor do Flamengo não estava vendo o Gabigol em atividade, ele estava com baixa confiança, não estava bem fisicamente. E, de repente, chega um técnico como o Felipe Luiz, que acredita e consegue enxergar essa aura no jogador, porque jogou com ele. O Felipe Luiz sabe da estrela que o Gabigol tem e ele dá a volta por cima. De certa forma, ele cala a diretoria, porque esse é um revés da diretoria e uma vitória do Gabigol sobre eles. E, para mim, o Gabigol, hora nenhuma, quis dar resposta à torcida. Ele deu resposta à diretoria que o tratou dessa maneira. Então, erros do Gabigol à parte foram muitos de fato. Mas ele não sabe se essa diretoria vai continuar, Breyer. Então, tem esse peso. Então, perder o Gabigol dessa forma para um concorrente nacional, para o Flamengo, é um revés. Desculpa entrar no debate contigo. Clarozinho. Desculpa entrar no debate com você. Claro, imagina. Mas espera aí, eu tô com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele está jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele erra, Zinho, ao falar também, logo depois de um título? Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista, ele passa desdenhando. Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção para os repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. Eu discordo. Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo. E que a torcida o ama, o idolatra. Então, vibra. Desfruta, seus companheiros. O Tite já saiu. Tá ali um treinador que deu a mão para ele, que deu moral para ele, que acreditou nele. Ele merece. Fez por onde ter esse crédito com o Felipe Luiz. Mas em nenhum momento agora, quando termina o jogo, ele pensa nisso. Ele pensa nele, no individual. Né? De atacar uma diretoria que eu nem sei se vai ficar. Então tá aí um pouco da revolta do Zinho, né? Ficou revoltado aí com essa situação ali, com o anúncio do Gabriel, né? Que tá de saída do Flamengo. Diz aí o que você achou, comente abaixo. O Flamengo campeão, né? O que é o mais importante é o Flamengo vencer. Foi lá, conseguiu, correu atrás, foi buscar o resultado, conseguiu vencer fora, já havia vencido no Maracanã, agora venceu lá no estádio do Atlético Mineiro e assim o Mengão se torna o grande campeão. Gabigol decidiu sair. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas nenhum jogador, ninguém é maior do que o time do Flamengo. Diz aí o que você achou, comente abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!